Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata DO e eu vou falar aqui hoje um pouquinho sobre intervenções clínicas que não são efetivas para o tratamento das radiculopatias por hérnia de disco, seja para a região cervical e seja para a região lombar. Em específico, do agulhamento a seco, dry needling e o uso de ventosas. Quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente sempre conduz, e explora através de algumas perguntas para tentar entender qual é a necessidade clínica desse paciente, a sua queixa principal, quais são os sinais e sintomas que ele apresenta, as queixas dele relacionadas, se o paciente ele tem uma dor nas costas ou se ele tem uma dor irradiada para as pernas. Um dos pontos importantes na composição da hipótese do raciocínio clínico para as radiculopatias por hérnia de disco é o paciente sempre referir mais sintomas nos membros, seja inferior ou superior, do que na região da coluna vertebral, Então, o paciente ele ter mais sintomas nas pernas do que na coluna lombar, isso tende a ser um indicativo maior para uma radiculopatia. A queixa, de dor irradiada, ela precisa ser uma queixa associada a uma dor neuropática, um quadro doloroso bem instaurado, delimitado em regiões de dermátomos e miótomos, caracteriza muito bem essa possibilidade, bem como sinais e sintomas neurológicos, como dormência, formigamento, alterações de força, incapacidades associadas a funcionamento, a neurofisiologia. Pois bem, quando a gente colhe essas informações, eu acabei de explicar isso de uma forma extremamente sumária, porque o objetivo não é falar sobre isso, a gente já traça uma hipótese, E a construção do raciocínio clínico do fisioterapeuta, ela segue muito a nossa hipótese, que a gente constrói nesse primeiro contato com o paciente, onde eu vou pensar em utilizar ferramentas que vão me ajudar a construir o diagnóstico diferencial e de exclusão, para eu confirmar ou refutar uma hipótese clínica. Então, por isso que eu preciso estar muito bem alinhado com as possibilidades relativas àquele sinal e sintoma e o contexto de vida do paciente, tudo aquilo que envolve o seu quadro clínico, que a gente colhe no primeiro momento de escuta, de muita escuta ativa, E isso talvez seja um dos pontos mais importantes dessa parte da anamnese. Eu vou construir o meu diagnóstico utilizando ferramentas que sejam ou que tenham uma certa relevância ou que sejam confiáveis sobre o ponto de vista, sim, científico, de acurácia diagnóstica, que é uma forma de a gente entender os testes clínicos, as variáveis de acurácia, se aquele teste realmente ele dá como resultado aquilo que ele se propõe a dar, Seja confirmar uma condição clínica ou excluir uma condição clínica, uma doença. Eu vou me apropriar disso, vou me apropriar dessas ferramentas para lançar mão na condição clínica de um paciente e, nos casos de radiculopatias, a gente já sabe que os testes provocativos, eles são de boa acurácia, o conjunto de testes provocativos. Para os membros inferiores, a gente tem os melhores, o LASEG cruzado e principalmente o SLAMP test. E para os membros superiores, para as radiculopatias cervicais, a gente tem o Sperling, extensão e rotação e inclinação, é um teste de fechamento do forame intervertebral. A gente tem o Arm Squeeze, que é um teste de compressão dos troncos dos nervos a nível do braço. E os testes neurodinâmicos, de estiramento, que avalia a mobilidade neurodinâmica, que pode estar prejudicado em virtude de uma radiculopatia. Quando esses testes eles confirmam a condição da radiculopatia, da alteração da raiz em virtude de uma hérnia de disco,
a gente tem que pensar no tratamento. Assim como a gente pensou no método mais efetivo de acurácia para diagnosticar, confirmar, construir o diagnóstico diferencial de exclusão, eu tenho que pensar, pois bem, estou diante de uma radiculopatia, o que eu faço agora? E aí a gente cai e precisa lançar mão do que nós temos na fisioterapia, dos recursos da prática baseada em evidências, né? Quais são os melhores estudos que suportam o tratamento para aquela condição? E aí a gente tem radiculopatias em condições agudas, que vão até 6 semanas de sintomas, condições subagudas de 6 a 12 semanas e condições crônicas, onde passa de 12 semanas. O tempo de sinais e sintomas nas radiculopatias ele é muito importante, já tem algum vídeo falando sobre isso, se você quiser se aprofundar, né, fique à vontade. Porque as intervenções vão ter uma relação com isso, né? Então a gente precisa pensar na intervenção levando em consideração o tempo de sinais e sintomas. Para os pacientes agudos, a gente tem as evidências que mostram que as melhores ferramentas são aquelas que vão atuar sobre a articulação, né? De preferência que vão abrir forame para melhorar a funcionalidade como um todo dessa unidade funcional vertebral que possa estar comprometida em virtude da radiculopatia e não especificamente de um processo inflamatório, por mais que possa estar acontecendo naquela raiz. Eu preciso pensar no funcionamento da articulação e do conjunto funcional como um todo, né? Então eu vou abrir forame, eu vou melhorar a mecânica lombar, a mecânica vertebral daquela região, né? Seja lombar, seja cervical. E eu vou utilizar alguma conduta neurodinâmica também, respeitando os limites, né, de tolerância do movimento, deslizamento ou tensão que esse nervo possa receber naquela fase clínica, naquele momento clínico ali do paciente. Uma outra conduta que ela é muito interessante também são os exercícios de direção de preferência, aqueles pacientes que melhoram com movimentos de flexão, seja de coluna lombar, seja de coluna cervical, movimentos de extensão, seja cervical, seja de coluna lombar, onde a gente vise principalmente centralizar os sintomas, né? Buscar tirar aquele sintoma da periferia e trazer ele para mais perto da coluna vertebral. E diminuindo os sintomas periféricos, né? Dormência, dor irradiada, formigamento. E os exercícios de direção, eles são muito bem-vindos, a gente tem um respaldo científico muito bom. Bem como, por exemplo, tração para a coluna cervical, algum uso de eletroterapia, de TNS, principalmente para a coluna cervical, a gente tem boas evidências científicas, para a coluna lombar nem tanto. Então a gente vai fazer um mix disso tudo, né? De terapia manual, de exercícios de direção de preferência, eu posso usar a eletroterapia junto com uma tração, sim, isso os pacientes vão se beneficiar, né? Agora, eu preciso entender isso para saber o que usar e para saber o que não usar, né? E há umas semanas atrás, eu atendi um paciente que chegou para mim, ele tinha uma radiculopatia ativa, um quadro de dor muito agudo, ele não conseguia parar numa posição específica, ele ficava mudando o tempo todo de decúbito dorsal para decúbito lateral, enquanto eu ia manipulando ele, a gente ia dançando conforme as possibilidades dele, né? E um dia antes ele tinha ido, foi um profissional, né, conservador, não profissional, não médico, e esse profissional utilizou ventosa e agulhamento. Por que essas condutas elas não são adequadas, né? Primeiro, a evidência, ela, inclusive, ela até contraindica o uso da ventosa, principalmente, porque ela tem uma tendência geral à lesão da pele, a lesão cutânea naquela região, né? Derme, epiderme, face superficial, toda a questão vascular, local, e não dá o resultado sistêmico como se propõe a dar. Então, se eu tenho um problema na minha coluna lombar, a lombar é desse tamanho, eu vou lá e boto um copinho aqui e um copinho aqui, né? Eu não tenho uma abrangência grande. Essa é a primeira questão que a gente já, pensando em mecanismo, já começa a refutar aquilo que a ciência diz que não funciona, né? A profundidade, né? A gente está falando de uma alteração que é lá dentro da unidade funcional vertebral, e essa
técnica ela é superficial, né? Ela não vai conseguir drenar a inflamação como algumas pessoas sugerem, porque ela não tem profundidade para isso e nenhum mecanismo fisiológico que se sugere ele não é plausível de ser acontecido. Pois bem, os mecanismos eles são refutados e a evidência refuta o seu efeito, né? Então a gente não tem mudança do desfecho, não tem alívio de dor irradiada e nem dor local usando, e os mecanismos também são difíceis de serem desenvolvidos, né? O agulhamento a seco, ele não se propõe a tratar, né? Começa por aí, ele não se propõe a tratar uma radiculopatia. Ele vai se propor a tratar principalmente as síndromes dolorosas miofaciais e talvez, em algum momento do tratamento das radiculopatias, o paciente possa se beneficiar com o agulhamento para tratar uma condição miofacial de maior hiperatividade, por um tempo onde esse paciente ficou mais adaptado, em virtude de uma posição, em virtude de uma alteração do seu funcionamento que precisou de um tempo para ser recuperado. Mas que já temos alguns estudos mostrando que o agulhamento a seco ele não adiciona nenhum efeito a mais do que, por exemplo, uma manipulação dos tecidos via manual, né? Uma massagem, uma fricção, enfim. E é isso que a gente tem que pensar, né? Eu vou expor o meu paciente a uma terapia que ela tem um efeito controverso já pela evidência, como é o caso das ventosas, ou discutíveis no caso do agulhamento para pacientes com radiculopatia, ou vou usar condutas que a gente já tem a segurança da evidência científica, da prática baseada em evidências para ajudar esse paciente. E é isso que a gente tem que pensar, né? A gente não tem que pensar que nós realizamos um curso, onde esse curso ele se propõe a tratar várias condições e eu vou lançar mão daquilo que eu tenho como ferramenta. Não, né? Acima de tudo, nós somos fisioterapeutas, nós não somos aplicadores de técnicas. E o maior trunfo da nossa prática clínica é o raciocínio clínico. Então a gente precisa identificar as necessidades daquele paciente, usando ferramentas de boa acurácia, e diante desse diagnóstico do que acontece, eu vou usar as ferramentas terapêuticas que a evidência me sugere de melhor qualidade para tratar aquelas alterações que foram diagnosticadas. Isso a gente faz um fechamento dentro do modelo BIL, né, do modelo estrutural de boa qualidade. Mas já tem estudos que mostram que a intensidade de dor dos pacientes com radiculopatia não está associado ao processo inflamatório da raiz do nervo e muito menos ao volume da hérnia, né? Umas hérnias maiores ou menores, o paciente ter mais ou menos sintomas. E sim, a intensidade de dor estar relacionada principalmente às relações de catastrofização do paciente, o medo, e a capacidade do paciente em modular aquela dor dele. Então a gente entra principalmente num campo que é o campo de educação em saúde e o campo de educação em dor. Nessa forma, quanto mais eu educar meu paciente, ele estiver alinhado com conceitos adequados sobre hérnias e sintomas, e aqui já tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso, vai ser bom. E quando a gente fala sobre dor, quanto menos condutas eu usar que vão aumentar dor ou vão gerar possíveis lesões periféricas no paciente, melhor. Então, por isso que condutas que usem a sucção, como a ventosa, que gera ali o vermelho, a inflamação, uma possível lesão, inclusive cutânea, ali, derme, e o agulhamento da mesma forma, eu vou diminuir os estímulos nociceptivos para o cérebro e o paciente ele tende, né, a diminuir todas as percepções periféricas para o cérebro, uma vez que os fenômenos de sensibilização central podem estar muito envolvidos nos pacientes com radiculopatia, né? Que são aquelas condições onde o paciente ele amplifica o seu sinal doloroso em virtude de adaptações, principalmente do córtex somatosensorial, a nível do sistema límbico, né? A nível cerebral. Então a gente precisa unir e raciocinar diante de todo esse contexto. E é por isso, né, de uma forma não polêmica, e a gente precisa entender que na nossa condição de fisioterapeutas, para as radiculopatias por hernia de disco, seja cervical ou lombar, as condutas de agulhamento a seco e as condutas de uso de ventosas, elas não são adequadas. E a gente vai tirar, né, vamos utilizar outras ferramentas que tendem a ser mais precisas e trazer um maior benefício para o nosso paciente, principalmente nas fases agudas e subagudas.
já que aquele paciente crônico, como quase todas as condições musculoesqueléticas, ele vai se beneficiar principalmente com exercícios, muito mais do que a terapia manual. Por mais que eu deva misturar tudo e também tentar entender o que o paciente vai se beneficiar mais, com mais terapia manual ou mais exercício, mas que essa equação ela esteja sempre equilibrada e na direção da preferência do paciente, ou exercício ou terapia manual. Lembrando que aqueles pacientes que preferem mais terapia manual, eles não podem, em hipótese alguma, ficar longe do exercício. Tá? Então a gente vai pensar nos exercícios de direção de preferência e não vamos nos ater tanto àquelas questões de fortalecimento de abdômen, fortalecimento de glúteo, fortalecimento de core, porque isso não torna o paciente melhor ou mais rapidamente recuperável do que trabalhar de uma forma mais sistêmica, como um todo, principalmente nas condições crônicas. Tá bem? Como todas as pessoas que já assistem e acompanham aqui o canal, esses vídeos que eu faço aqui, eles têm por objetivo de descomplicar o raciocínio clínico do fisioterapeuta, trazendo raciocínios voltados para a prática baseada em evidências e com um norte de terapias, né, de como diagnosticar, né, não uma terapia, mas como diagnosticar de forma precisa, realizar um bom diagnóstico diferencial de exclusão e, terapeuticamente, como tratar esses pacientes, quais são as melhores ferramentas clínicas para a gente aplicar nas condições que o paciente apresenta, tá bem? Não te inscreveu aqui no canal, te inscreve aqui embaixo, deixa o teu like, comenta aí as tuas percepções sobre esse vídeo, se ele foi útil para você também, compartilha com seus colegas fisioterapeutas. Até o próximo.